Sejam muito bem-vindas ao nosso devocional Plenitude, nossa querida Janaína Oliveira, a idealizadora desse projeto, trouxe para a gente aqui para que a gente pudesse ser semeadora plenitude na sua vida. Então, nós somos quatro mulheres, quatro lioness, para ser fonte de bênçãos na sua vida. Então, temos a Janaína Oliveira, eu, Renata André, Sabrina Teio, que está aqui também, e tem a Carla Campos, que hoje não está conosco, mas está no coração. Nós estamos numa jornada de 40 dias, onde do dia 1 ao dia 4, nós trabalhamos um bloco sobre consciência. Do dia 5 ao dia 8, trabalhamos identidade. Do dia 9 ao dia 12, obediência. E agora a gente está no bloco orgulho, que começou no dia 13 e vai até o dia 18. E hoje é o dia 17. Nós vamos falar sobre cuidado com a ofensa. A Jana vai compartilhar o material que vocês recebem no grupo do WhatsApp. Quem está chegando hoje aqui pela primeira vez, fala com a gente aqui no chat. Nós queremos recebê-la com honra, demonstrar todo o nosso amor, o nosso carinho por você, dizer que você é muito especial e que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Dá um bom dia aí, Sá. Deixa eu botar. Bom dia, herdeiras. Sejam... Herdeiras é bom, isso mesmo. Amando Já. todas as herdeiras também. Ah, Então, vocês recebem o material, toda a nossa jornada está sendo gravada e vocês também têm acesso ao link no YouTube. Então, se porventura você perder algum dia no online, você pode ir lá no gravado também acompanhar. E que você também seja uma semeadora, né, da plenitude, mandando e convidando outras pessoas para estarem aqui conosco. Não sei se você já tem o seu devocional, plenitude. Até para a gente ter uma noção. Quem aqui já tem o devocional? Coloca aí uma reação para a gente ver. Quem já está acompanhando? Quem já está acompanhando pelo devocional? Porque a Jana tem todo esse cuidado de trazer, né, o estudo e colocar no PDF para aquelas que não têm o devocional. Jana, você vai transmitir? Para compartilhar, Renata Guerra tem, Kelly tem, Vanusa tem, Franciane tem, Simone tem, Susan tem, Ana Flávia tem, Carol tem, olha, Aê, muito alegria. bom, Carla e tantas outras estão escrevendo aqui que tem. Obrigada, meninas. muito bom. eu vou transmitir agora, é que quando eu transmito, você sai da tela. Então, como você está falando, eu deixei você na tela, tá? Então, Então vamos lá. Esse é o nosso devocional Plenitude. O objetivo aqui, né, é sermos um grupo de mulheres que está ali se alimentando da palavra, tendo uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. E o tema de hoje, do nosso dia 17, é cuidado com a ofensa. Então, tem todo o material de suporte, um versículo-chave, né? E não tem historinha para você não acompanhar com a gente aqui, mesmo aquelas que estão chegando e ainda não têm o material. Então, vamos começar lendo aqui já na página 112 do nosso livro Cuidado com a Ofensa. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou irritado, muito irritado, com esse refrão e aborrecido, e disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa.
enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se 2 vezes. 1 Samuel 18, 7-11. Há algum tempo, Camila assistiu a uma série de pregações do pastor John Bevere no YouTube, que eu particularmente amo e é um dos meus mentores. Eu já li praticamente tudo deles. Quem não conhece, procura saber do John e da Lisa Bevere, que é a esposa dele, em que o John Bevere nos apresenta a ofensa como a maior isca de Satanás, um livro dele best-seller com esse mesmo nome, Isca de Satanás. Vale aí a leitura para a nossa vida. O John Bevere mostra em inúmeras passagens bíblicas as consequências de um coração ofendido. Veja na passagem desse capítulo, Saul era o primeiro rei ungido por Deus para Israel, um homem que agradava a Deus, mas que pela inveja, e a inveja é uma manifestação do orgulho, do sucesso que Davi estava fazendo no meio do seu povo, encheu seu coração de ofensa. E observe com atenção quando o texto diz que por causa da ofensa de Saul, Deus mandou um espírito maligno se apossar dele, que entra em surto emocional. Saul passou o resto do seu reinado agindo de maneira disfuncional em busca de matar Davi. Pela ofensa do seu coração invejoso, Saul jogou fora seu propósito dado por Deus de governar seu povo. A ofensa traz à tona o pior que existe em nós. A ofensa é uma brecha espiritual para que espíritos malignos se apossem das nossas emoções e roubem o nosso propósito de vida. Eu sugiro você sublinhar essa parte aqui, que a ofensa traz à tona o pior que existe em nós, que a ofensa é uma brecha espiritual para que espíritos malignos se apossem das nossas emoções e roubem o nosso propósito de vida. Depois que a Camila entendeu o tamanho da ameaça que a ofensa gera, ela passou a vigiar o coração dela. Mas ela precisa que a gente saiba que no primeiro momento, quando ela assistiu ao estudo, ela pensou com ela mesma, não tem ofensas guardadas, não tem mágoas de ninguém. Logo, isso não é uma ameaça para ela. Grande tolice. Mais uma vez, o orgulho estava guiando o pensamento dela, querendo convencê-la de que ela era uma mulher muito evoluída emocionalmente e muito espiritual. Afinal de contas, ela não tinha sentimento de ofensa guardada nela. Mentira. Para quem não assistiu, ontem a gente falou sobre a importância de estarmos alertas, né? Porque quando a gente acha que já venceu o orgulho, sinal de que o orgulho está tomando conta da pessoa, né? Porque isso é o orgulho. Então, que a gente saiba que a gente vai estar sempre nesse processo de aperfeiçoamento. Então, nós somos santos em Cristo Jesus, mas devemos sim estar vigiando para não dar brecha para que o mal e para que essas manifestações de orgulho tomem conta da nossa vida. Então, mais uma vez aqui, a Camila está mostrando atenção em relação a isso, né? Que a gente possa sempre lembrar de que não somos perfeitos, apenas uma pessoa é perfeita, porque aquele que quer ser perfeito está querendo tomar o lugar do próprio Deus. Então, que a gente possa, de fato, né, entender que a nossa natureza, nós somos herdeiras em Cristo Jesus, mas que, sim, por sermos humanos, devemos olhar para as nossas imperfeições com amor, aceitar as nossas imperfeições, e entender que com o Espírito Santo de Deus somos capazes de vencer, né, tudo isso e poder manifestar mais e mais a glória de Deus na nossa vida. Então, que nesse momento o Espírito Santo esteja trazendo a luz, né, para cada uma de nós, para encontrar, sim, onde tem ofensa no meu coração. Onde, sabe? É igual um scanner. Eu muitas vezes falo assim para Deus, eu falei assim, Espírito Santo, faz um scanner no meu corpo inteiro, né, por dentro, por fora, na minha mente, no meu coração, para arrancar. Eu lembro de uma cena muito forte na pandemia, que eu estava tomando banho, não sei vocês, mas no banho Deus fala tanto comigo, e, e dirigindo também, né? Tem alguns momentos na hora de dormir, em momentos que a gente parece que acalma a nossa mente, o Espírito Santo consegue ser ouvido mais facilmente, né? Mas é óbvio que todo momento eu busco estar conectada com Deus. E eu lembro que eu falava para Deus, eu falava assim, Deus, arranca, tira de mim essa raiz, eu não quero sentir isso, Deus, tira, arranca essa ofensa de mim.
muita coisa, né? Que era uma situação que eu estava muito chateada com meu marido e eu estava identificando coisas que estavam no meu coração e eu falava, Deus, arranca, arranca, e a ofensa do meu coração. Então, ofensa, mágoa, tudo isso que a gente encontra para poder arrancar, igual uma erva daninha. Eu adoro fazer isso aqui no meu jardim, né? Eu tenho a grama amendoim aqui na frente da minha casa. Em volta e meia tem ali as ervas daninhas, e aí eu tiro aquelas ervas daninhas e mandando a mensagem para o meu cérebro, eu quero tirar toda a erva daninha da minha mente, do meu coração, porque para que a gente possa, de fato, né, ser mais e mais semelhante a Cristo, não podemos dar espaço para coisas que não provêm de Deus. Então, continuando aqui, página 113. A verdade é que todos nós, em algum momento, dependendo da circunstância ou das pessoas, nos sentimos de alguma maneira ofendidos. E sabe o que mais nos ofende? Os vícios emocionais. Você quer saber quais são seus mais fortes vícios emocionais? Basta observar que tipo de situação suscita seus piores sentimentos e comportamentos. Que circunstâncias o ferem e magoam? Quais sentimentos inundam seu coração nessas circunstâncias? Esses são os seus vícios emocionais, tá? Então, a gente sabe que tudo que deriva do amor, tudo que deriva do amor vem de Deus. Mas tudo que deriva do ódio, mágoa, rancor, inveja, né, tristeza, tudo isso não provém de Deus, né? Provém do inimigo, provém do orgulho, né? Durante, então, esses sentimentos que a gente chama de sentimentos tóxicos, eles são essas raízes ruins, sabe? Que vão contaminando, contaminando, e se você não olhar, ela vai tomando conta e vai crescendo junto, igual a erva daninha, né? O joio e o trigo, eles crescem juntos, então a gente precisa estar atento a isso e poder arrancar toda vez que a gente identificar. Então, que a gente olhe isso para isso e saiba que esses sentimentos são vícios emocionais e muitas vezes a gente não enxerga a situação, mas a gente enxerga os vícios, né? A gente enxerga esses sentimentos tóxicos e aí nessa hora a gente tem que olhar para a situação e para aí, o que está acontecendo, por que esse sentimento apareceu, por que isso despertou, de onde ele vem, quais foram os gatilhos que levaram a esses sentimentos, quais são os gatilhos da ofensa. E também, a gente está falando de situações atuais, e a gente vai aqui trazer mais exemplos nossos, mas é importante a gente olhar para a nossa infância, né? Quantas mágoas, quantas ofensas, quantas situações que a gente vai carregando ao longo do tempo, e eu costumo dizer que a pessoa já carregou tanto tempo que é quase que como se fizesse parte dela, né? Ela já nem percebe mais que aquilo não é dela, mas a identidade distorcida, ela faz com que a pessoa não enxergue que aquilo não é dela, que a natureza dela, ela de fato, ela é plena em Cristo Jesus, ela é abundante, ela é herdeira. Então, a gente tem de olhar mesmo com coragem, como a Camila fala, com humildade, e enxergar isso e tirar, sabe? E tirar e falar assim, não, isso não faz parte da minha vida. Eu tiro isso de mim, eu arranco isso de mim, eu tiro essa armadura, eu não quero isso na minha vida. Eu quero missão. Nos meus mapeamentos de entraves emocionais, muitas coisas derivam da exposição. A Brené Brown também fala sobre isso. Situações de vergonha, situações em que você foi exposta a algo negativo, isso gera, gera ali um entrave emocional, tá? Então, que depois você possa também sair identificando isso. Essa parte aqui que ela fala na frente de outras pessoas, isso aqui, em outras palavras, ela está dizendo que ela foi exposta. Além de se sentir criticada, ela se sentia humilhada. E como quase toda criança que convive com a crítica, ela tinha uma grande necessidade de conquistar a aprovação dos pais e se sentir amada. Outra coisa importante de você circular aqui, a gente já vem falando isso em outros estudos, a necessidade de aprovação e aceitação das pessoas faz, muitas vezes, as pessoas corromperem seu próprio caráter, fazer coisas que elas não gostariam de fazer,
buscar ser um personagem e não serem elas mesmas, tá? Mas sempre que ela era invalidada ou criticada publicamente, circula isso. Além de se sentir sem valor e humilhada, ela se sentia injustiçada, como se todo o esforço para ser boa filha fosse em vão. Repara que essa situação que a Camila está falando da infância dela foi reverberar depois com o Paulo. A mesma coisa a mesma relação disfuncional que ela tinha com os pais, de não se sentir validada, ela foi levar isso para o casamento dela. Então, tudo está ancorado na nossa infância. Mas sempre injustiçada. Ela cresceu e deu, boa filha fosse em vão. Ela cresceu e deu um jeito de se casar com um homem que sempre que ela errava fazia se sentir da mesma maneira como se sentiu tantas vezes na infância. A responsabilidade por isso era do esposo dela? Claro que não. Ela sempre dava um jeito de errar, de irritá-lo e provocá-lo até que ele nutrisse o vício emocional dela, de ser criticada, de se sentir humilhada e injustiçada. Então, você tem que identificar os sentimentos tóxicos, que aqui, ela traz. Criticada, se sentir humilhada e injustiçada. Isso era o veneno que ela precisava beber. Parece loucura, mas nossas emoções funcionam assim. A neurociência prova que no nosso cérebro, os vícios emocionais têm o mesmo efeito chave e fechadura que os vícios químicos, como álcool e entorpecentes. A verdade é que todos nós, invariavelmente, passamos por experiências ruins, umas pessoas mais e outras menos. E em todas essas experiências, a nossa criança associa um sentimento e um significado. Talvez você tenha se sentido desamado, abandonado. Vou botar no feminino, pegando aqui a carona da Jane. Talvez você tenha se sentido desamada, abandonada, injustiçada, humilhada, comparada, traída, desonrada, desrespeitada, rejeitada. A rejeição, lembra que a gente já falou sobre isso? A rejeição é a porta de entrada para o orgulho. E a ofensa é uma fonte de manifestação do orgulho. Entendeu como funciona? Caindo ficha aí para alguém? Agora é a hora da gente compartilhar, né, experiências nossas. Vou chamar aqui a Jana. Eu não estou conseguindo. Sá, se você conseguir, coloca marcar a Jana e marcar você, que a gente parece as três na tela. Se você achar que isso é legal também. Eu gosto, né, de estar com as minhas irmãs. Bom, quando eu olho para a minha infância, eu encontro várias coisas. Exemplo, abandono, né? Não é à toa que uma das linguagens de amor que eu mais gosto é tempo de qualidade. Por quê? Porque quando eu olho para minha criança, eu vejo muita situação de abandono. Minha mãe, como eu já falei aqui, minha mãe, ela era alcoólatra, então, no meio da depressão dela, no meio da tristeza dela, ela vivia muito isolada no mundo dela. E lá em casa somos 4 mulheres, né? Éramos, né? Agora já estou na minha casa. Então, na nossa infância, eu e das minhas irmãs, eu era a terceira filha, né? Eu sou a terceira filha. E na nossa casa lá, era uma casa muito grande, então a minha mãe ficava lá a minha casa descia, era engraçado. Normalmente as casas são construídas para cima, e a casa que a gente morava, ela descia. Então a gente já entrava, tinha a sala, e depois tinha um andar dos quartos, que eram os nossos quartos, e depois tinha um andar do quarto da minha mãe, tinha uma sala e tal, e a piscina. E a minha mãe vivia lá, isolada lá no andar de baixo, e a gente vivia mais com a secretária e tal, que cuidava lá da gente, dos afazeres e tal. E tem uma situação que durante muito tempo eu nem conseguia contar para as pessoas, porque aquilo ainda me machucava, aquilo ainda trazia sentimentos, né? E eu, óbvio, que no coaching, né, nesse processo todo de desenvolvimento pessoal, a gente tem de mexer em situações disfuncionais da nossa infância, porque elas vão trazendo consequências para a nossa vida. Então, a minha mãe tinha esse histórico e eu dormia com uma das minhas irmãs mais velhas. E eu acho que eu já falei alguma coisa nesse sentido, mas vou trazer mais detalhes. Então, eu roncava.
né? Aquilo incomodava a minha irmã. E a minha irmã, coisa de irmã, me botava para dormir fora do quarto. E eu, muito tímida, ficava lá, quietinha, deixava fazer comigo o que quisessem. E aí tinha um bicho desses grandões, sabe, de bolinha de isopor, e aí eu ficava deitada ali, quietinha, dormindo, e não falava nada para ninguém, porque ela me ameaçava. Ela falava: se você contar para alguém, se você contar para a mamãe, se você contar para alguém, eu vou te bater, e aquela coisa de irmãos, né? E aí eu ficava calada. Quantas crenças disfuncionais eu encontrei por conta desse detalhe? De deixar os outros fazerem comigo o que eles quiserem, de ter que de me calar e não falar o que estava acontecendo comigo, e por aí vai. Aí essa secretária, que tomava conta da minha irmã menor, um dia descobriu, e ela falou: o que você está fazendo aqui e tal? Aí foi e falou com a minha irmã, e aí a minha irmã me colocava para dormir no banheiro. Olha que crueldade. Eu rio porque, óbvio, eu entendo, né, que é coisa de criança e já elaborei isso, mas eu chorava durante muito tempo adulta, ainda guardava a ofensa, guardava ainda esses sentimentos tóxicos dessa situação. E a minha irmã até hoje, quando ela me encontra, ela ainda guarda isso nela. Eu já perdoei milhões de vezes e ela fala: você me perdoa, eu fui muito cruel com você quando você era pequena. Eu falei: Cris, já está mais do que perdoado e tal. E aí ela: não, mas não. Aí a volta e meia ela ainda está na terapia resolvendo isso. Eu falei: ai, meu Deus, tem que orar mais pela Cristiane. E aí ela me botava para dormir no banheiro, olha que coisa, né? E aí eu ficava lá quietinha. Então, tem até uma música da Audacélia, que é Eu Posso Ir Além, que fala, né, fala numa passagem que me fez me remeter a essa cena lá do banheiro. E eu falei: gente, eu tenho que reprogramar agora essa cena do banheiro, que já reprogramei a cena do corredor. Aí fui e reprogramei também a cena lá do banheiro, até que essa situação toda foi deflagrada, e aí a minha mãe mandou construir um outro quarto para mim, e aí eu tive um quarto enorme, que era todo cinematográfico e tudo, e aí essas coisas pararam de acontecer. Mas quantas vezes eu repliquei isso no meu casamento? Eu lembro que eu e o Zé, a gente brigava, a primeira coisa que eu fazia era sair do quarto. Primeira coisa, eu saía do quarto e ia dormir, e ainda fazia o mesmo movimento, de quase aquele movimento, né, do neném estar dentro da barriga, e eu me encolhia e eu ficava sofrendo, sofrendo, e eram os mesmos sentimentos daquela criança, né? Então, eu me sentia abandonada. O Zé nunca deixou de eu sair do quarto, pelo contrário, tá? Ainda me criticava, mas eu precisava sair do quarto porque eu tinha que beber daquele vício emocional, de me sentir rejeitada, de me sentir abandonada e tudo mais. Então, eu me encapsulava naquele lugar. Enquanto eu não resolvi aquelas questões minhas, eu trazia aquilo para o meu casamento. Então, o Zé, muitas vezes, ele tinha que obedecer comandos para eu beber do meu vício emocional. Gente, é muito importante a gente fazer varredura na nossa infância. Músicas que a gente escutava. Tinha uma música que era, né, também eu não conseguia falar, eu já com a minha filha grande lá, eu aí, fazendo método CIS e tal, e aí eu falava para a Manuela, para minha filha, eu falei assim: tinha uma música que eu ouvia e que eu chorava e ficava sofrendo igual a minha mãe. E aí ela falava: que música é essa? Eu não conseguia e começava a chorar. E aí eu não conseguia, eu falava isso no formação em coach para os meus alunos, e, vou ter que dizer qual é a música, e eu ainda engasgava ainda os sentimentos daquela criança que estavam dentro de mim guardados anos e anos e anos. Aí vocês estão curiosos para saber a música? Eu estou curada, eu posso falar. Eu não sei se alguém vai lembrar aqui, que é só o pessoal mais das antigas, é aquela música que falava assim: eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Gente, uma música horrorosa, toda disfuncional, e eu bebia daqueles sentimentos tóxicos daquela música, ficava ouvindo repetidas vezes, e ficava sofrendo, porque o mundo não me compreende, porque eu queria ser como uma criança, e não é à toa que eu fui trabalhar com criança. Então, é muito bom, é libertador olharmos para a nossa infância e encontrarmos, né, onde a ofensa entrou, onde a rejeição entrou, e foi lá, ó, né, semeando uma série de sentimentos tóxicos da nossa vida que vinham aprisionando a gente de viver e ser tudo aquilo que Deus fez a gente ser.
9h30. Meninas, hora de vocês compartilharem as suas experiências. Quer falar, Sá? Fala você. Então, vou falar aqui. É, com essa consciência, né, que a gente vem construindo e durante todo esse nosso processo, né, o meu processo de autoconhecimento, né, eu entendi o seguinte, meninas, um sentimento que eu ainda tenho que vigiar sempre, porque ele ainda volta muito forte, né, por conta de tudo que eu vivi na infância, que é o sentimento de injustiça. Eu sou uma pessoa que, quando eu vejo algum tipo de injustiça, eu fico eu perco, é isso, o inimigo literalmente me domina. Eu fico irritada, eu fico com raiva, me sobe um calor. Muitas vezes, quando eu tô com muita raiva, eu choro de raiva. Então, injustiça é algo que realmente ainda mexe comigo, né? E aí, a Renata falando, eu fui começar a buscar da onde que veio essa injustiça, né? Se a gente já sabe que está tudo enraizado na infância, né? Eu também tenho sentimento de abandono, de humilhação, que eu já até contei para vocês, do assovio do meu pai, mas da injustiça eu não estava enxergando, assim, da onde que veio, né? E aí Deus falou aqui comigo, né? Da onde que vem esse sentimento? Justamente vem, de todas as vezes que eu vi meu pai espancar minha mãe. Então, eu acho que eu criei um sentimento de querer ser a justiceira, porque naquele momento eu queria defender minha mãe. Tudo que eu mais queria era ser forte, era ser grande, era poder me posicionar na frente do meu pai e falar: não vai bater na minha mãe. Só que eu não conseguia, né? Eu tinha 7, 8, 9, 10 anos de idade, uma menina magrelinha, fraca, né? Frágil naquela situação. Meu pai 1,94 m, um alemão enorme, forte, porque ele sempre foi atleta, né? Com uma mão que era uma coisa enorme, porque eu senti muito o peso da mão dele também. E ele simplesmente espancava minha mãe, e eu ficava só assistindo. Então, eu acho que esse sentimento da injustiça talvez tenha vindo dessas vivências que eu tive, né? E hoje em dia, ainda assim, toda vez que eu vejo que eu me sinto injustiçada, às vezes não é nem questão de injustiça, de você ver uma cena, mas é um sentimento, é o que a Renata falou. Não é só você ver a cena, né? É você se sentir injustiçada, né? Eu acho que todas as vezes que eu me sinto injustiçada, vem esse ódio, né? Vem essa raiva, porque eu acho que me remete ainda tudo que eu vivi na infância em relação a essa agressividade do meu pai, né? Então é algo que eu ainda tenho que trabalhar. Hoje eu já perdoei meu pai e perdoei mesmo, assim, por isso que eu consigo falar muitas coisas sem sofrer, sem chorar, porque isso tudo já vem sendo trabalhado desde 2018, mas às vezes em pequenas situações que não tem nada a ver, mas eu ainda me sinto injustiçada, né? Então, eu acho que. Eu vou dar até um exemplo muito bobo. Até comentei com a Jana estava comigo nesse Mulheres Experience que a gente fez, né? Que estava sendo. A gente fez um. Foi um momento que a gente iria apresentar. A Renata estava nesse também? Acho que estava, não estava? Que ia ter que fazer uma Qual apresentação. foi? O de Angra, o de Ah, Mangaratiba, não? foi. A gente tinha que fazer uma apresentação, a gente estava se preparando para uma apresentação de dança. Gente, eu fui bailarina clássica, né? Eu amo palco, eu amo dançar. Quando falou que tinha que fazer uma apresentação, eu já estava ali, poxa, super feliz, animada, né? Assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu faço bem, eu estava super animada. E aí, durante os ensaios, né, foi separado em dois grupos. A Joana sabe dessa história. Separou em dois grupos. E seria um grupo se apresentando junto com outro grupo, mas ela explicou que foi separado dessa forma para que as filmagens ficassem bacanas, porque se filmasse o grupo inteiro, eram mais de 150 mulheres, ia ficar ruim na filmagem. Então, o rapaz da câmera, né, o videomaker, iria filmar por blocos. Então, foi separado imaginariamente uma linha para que as filmagens ficassem legal. Até aí, beleza, vamos lá se apresentar e tal. No final, teria uma cena, né, que a gente recebia um pozinho colorido e a gente tinha que jogar o pozinho e todo mundo ia ficar suja, ia ser uma bagunça e tal. E aí, por conta dessa filmagem, eles falaram assim: olha, vamos gravar primeiro o grupo um, né, o grupo né, do lado de um lado, e depois a gente repete a cena para gravar o outro grupo. E na hora que eu for fazer a edição, eu misturo tudo. Beleza, assim eu entendi.
E aí o comando ainda foi assim, ó, na hora que tiver que se juntar para jogar, todo mundo se junta, mas só joga o pozinho o pessoal do lado direito. O pessoal do lado de esquerda não joga, a gente vai jogar depois. Eu tava do lado esquerdo, eu sou mega obediente, eu falei, beleza, não vamos jogar. E assim foi. Chegou, foi gravar, não sei o quê, o grupo um jogou, foi aquela sujeira danada. Algumas pessoas do meu grupo não tinham entendido e jogaram também. Só que acabou que no final ele falou assim: ah, gente, não vamos repetir mais não, porque ficou bom, já captei as cenas e tá tudo certo. Eu fiquei com aquele pozinho na mão, olhando, e assim, e eu pensando, né? Mas eu não joguei. Eu queria ter participado, eu queria ter jogado. Sabe assim, não foi justo. Se eles combinaram uma coisa, por que que não fizeram? Eu me sentia exatamente assim, injustiçada. E na hora, assim, um dia antes, a Camila tinha trabalhado orgulho, e na hora. Projeção, emoção, né, Sá? Oi? Essa está fazendo o link com o que você contou antes. É a projeção da emoção, né? É essa mesma emoção numa outra circunstância cotidiana que não tem nada a ver com o passado. Sim. E aí, gente, sério, acabou ali meu dia. Acabou. Eu fiquei irritada, eu fiquei me sentindo assim péssima, eu queria ir embora dali. Eu falei, gente, que absurdo isso. Aí comecei a culpar a Camila. Como é que ela, como líder, permite uma situação dessa? A gente está aqui trabalhando orgulho, estamos trabalhando. Gente, vocês não têm noção como eu fiquei. Eu tive que me afastar, eu fui para a praia. Não era só isso, tinha acontecido coisas também em relação ao processo da minha neta, então eu também não estava bem emocionalmente. Mas eu sei que foi um caos. E depois eu vim entender que era esse sentimento de eu me sentir injustiçada, né? Então, você vê que uma coisa que não tem nada Ah, a Kelly estava do teu lado, ela escreveu aí, olha isso. Eu tava, estava com esse Mulheres e eu sabia que eu já havia te visto. Eu estava próxima a você, do lado de quem não jogou o pó. pois é, Kelly, eu não sei como foi para você, e é exatamente isso, como as pessoas são diferentes. Não sei como foi para você, mas eu fiquei, assim, muito, muito. Ela falou que, na verdade, olha como é o significado que cada um traz e que como tem a ver com as nossas histórias, né? Ela botou que, na verdade, ela ficou feliz de não ter jogado, porque ela não queria se sujar. E a Camila disse que não deveríamos nos afastar. Aí ela foi forçada a jogar. Tá vendo? É isso, exatamente, né? As nossas histórias. E para mim foi uma coisa tão boba, né? Assim, tipo, se você parar para pensar, vamos analisar agora fora da cena, gente, fala sério, né? Uma adulta ficar irritada porque não jogou o pozinho. Chega a ser Não, e aí, ridículo, né? assim, vai Mas lá e escolhe o teu pozinho depois. Vamos jogar aí agora. depois ela falou para jogar, mas aí eu já tava tão irritada que eu não quis jogar mais pó nenhum, entendeu? Eu já tava. Gente, assim, foi o. Eu fiquei, e é isso que eu falei, é o meu sentimento. Eu fiquei destruída. Tipo, a Camila não tá nem sabendo que eu tava sentindo aquilo tudo, sabe? As pessoas que estavam ao meu redor, como a Kelly, não tava nem sabendo que eu tava sentindo aquilo tudo. E eu estava simplesmente destruída numa situação, numa cena singela, mas por causa disso, porque Era o remeteu o meu vício emocional de me sentir injustiçada por conta, agora com mais clareza, por conta de tudo que eu vivi na infância e por conta de tudo que eu vi, né, de injustiça durante a minha criança, né? Então, queria compartilhar isso, porque é um sentimento que eu ainda tenho que vigiar o tempo inteiro. É a questão da injustiça. Fala, Jana. Então, e é legal isso, porque você começa a. O autoconhecimento traz isso para gente, sabe? Esse ganho de você começar a detectar e entender que emoção você está projetando naquele momento. Então, quando você percebe as tuas emoções de abandono, rejeição, traição, indiferença, desamor, como a Rê falou. O que estava associado com o que eu falei aqui ontem, né? Da insatisfação? É o desamor, é a indiferença, é você achar que a pessoa não se importa com o que você quer, entende? Mas isso não é uma emoção de agora. A pessoa se importou, ela se esforçou, ela fez o melhor dela, mas ainda assim aquela emoção insiste em estar ali em você. Mas aquela não é uma emoção desse momento, ela é uma emoção passada que projeta nas tuas relações de agora, como se você precisasse reviver o tempo todo. É igual quando, sei lá, aconteceu alguma coisa no seu passado, com seu marido ou qualquer circunstância, e você traz para o presente de novo. Aí eu fico me perguntando, caraca, eu quero reviver essa emoção?
Na verdade, o meu vício emocional quer reviver essa emoção. Você já passou, já virou a página, aquilo já foi, você já está vivendo um momento maravilhoso. E aí você fala, mas e quando aconteceu isso? Ei, isso foi lá atrás. Agora é um novo momento. Aí você traz lá de trás e bota, empilha aquela memória aqui na frente de novo. E isso são coisas que a gente faz cotidianamente nas nossas relações, não só de conjugal, como com filhos, como, enfim, como em tudo. Eu convivi, assim, mais uma vez, me identifico muito com a Camila, porque eu convivi num ambiente de muita crítica, né? Os meus pais, eu não me lembro verdadeiramente de um elogio que eu recebi. Tipo, você faz isso bem. Nenhuma validação. Eu não me lembro de ver os meus pais em nenhuma festinha de escola. Sabe o que que é nenhuma? Nenhuma. Nunca. Eu não tem uma cena que eu estava dançando ou fazendo uma apresentação que os meus pais estavam lá. Então, isso é um desamor. Isso é uma falta de afeto com seu filho. É não dar importância para aquilo. E aí você não se sente importante, né? Para os seus pais. Caramba, eu vim aqui, eu preparei esse desenho, essa dança, ensaiei a semana inteira. O pai não tá lá, né? Então, isso é indiferente. E o pior ainda é ver os pais de todo mundo lá e não ver o seu, né? Isso Então, também. assim, é uma indiferença com você. Isso aí não tem importância nenhuma, isso aí, sabe? Então, eu sempre tive muito essa preocupação de estar em todas as representações das minhas filhas. E, tem uma que eu não vou poder estar, então ela não vai. Fica em casa. Entende? Ela não vai participar daquela. Ou então eu vou botar alguém para ir. A avó pode ir? Tipo, ter alguém para assisti-la, ou então ela não vai participar. Por quê? Para ela não ter essa emoção de abandono, de indiferença. Mas assim, sempre apresentação, feira, sempre eu estou presente. Enfim. Mas ainda assim, acredito que tem alguns traumas que eu tenha causado em relação a isso, porque elas reclamam. Eu não gosto muito de ficar nas reuniões coletivas escolares. Quando eu tenho alguma coisa para fazer na escola, eu vou falar da minha filha, da situação dela. Mas existem as coisas coletivas, elas gostariam, né? Algumas delas já falaram, mas você não faz isso. Não, peraí, calma. Eu faço isso. Eu já faltei alguma apresentação? Não. Eu já fiz isso? Não, não, não. Mas você também não vai na reunião. Tudo bem, mas isso não tem nenhum mal. Eu consigo, dentro do grupo de mães, saber o que aconteceu lá coletivamente, o que que vai ser aplicado, e isso não fere nenhuma questão relativa a você. Mas, ok, é o significado que elas dão, e essa é uma escolha que eu faço consciente. Então, eu até replico algumas coisas, né, disso que eu vivi. Então, essa foi uma das coisas. E eu fiquei aqui, sabe, que eu sempre coloco aqui na parte de metáfora para explicar para vocês, quais as ofensas, né? Eu não conseguia lembrar de uma ofensa. Olha, olha que doideira. Falei, gente, não é possível, eu tenho vários gatilhos de ofensa. E eu não estava conseguindo fazer links. Aí eu falei, eu vou anotar aqui relativo à crítica, e aí que está linkado diretamente à validação, porque eu estou buscando sempre a validação, porque eu sempre fui criticada, preciso ser elogiada, né? Então você fica buscando a validação. Essa é a contrapartida da crítica. Então eu projeto isso muito no meu marido e acho que a Camila faz a mesma coisa. E aí tem situações que eu me identifico muito com ela. Eu trabalho com meu marido, vivo com ele, então, assim, muitos ambientes juntos, então eu acabo buscando isso. Então, a não validação é uma recorrente, não reconhecer o que eu fiz, e aí você quer reconhecimento e validação, e quando critica me ofende, porque eu fiz o meu melhor e a pessoa não reconhece, não enxerga. Então, isso me ofende e me liga gatilhos que são esses, da indiferença, desamor, abandono, crítica, né? Eu volto para esses lugares. E aí eu aprendi já a perceber isso. E eu falar, cara, ele tem esse vício, eu tenho esse, a gente se alimenta. Então eu preciso começar a me descolar disso. Alguém tem que mudar, porque a sinapse ela é igual um imã. Ele faz uma coisa para alimentar meu vício, entende? E vice-versa, eu dele. Então, eu preciso fazer esse descolamento, eu preciso mudar de comportamento. Aí eu vou contar um caso engraçado.
Porque eu reajo diferente da Renata. Eu fico agressiva. Eu vou para cima. Ela ficava quietinha, calada. Eu vou que nem um trator. Passo por cima para provar o meu tamanho, para provar o meu valor, para mostrar que eu sou mais, muito melhor do que aquilo. Então, me alavanca. Isso não me oprime. Pelo contrário, isso me catapulta para outro lugar. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, vigiar. Aí teve uma situação que a gente foi há pouco tempo, tá? Deve ter um ano isso. A gente estava nos Estados Unidos e aí, junto com o grupo de mastermind que a gente faz, é, agora eu vou me lembrar que teve um gatilho anterior a esse. O meu pai se suicidou com um tiro na cabeça. Então, a gente foi atirar num lugar. Eu não gosto de arma. Eu não gosto nem de arma de brinquedo. Eu nunca dei para as minhas filhas arminha de brinquedo, faca, espada. Não incentivo esse tipo de brincadeira de violência, tá? Nem arminha de água. Não. Eu compro aqueles negocinhos assim de jogar água, mas nunca num formato de arma. E aí ok, isso é uma questão minha. Aí a gente está lá no bunker, né, para se preparar, ter a aula, porque são tiros de verdade, então você tem que ter cuidado, a arma tem que ficar virada para Estava baixo, lá com você nessa também, minha amiga. estava virada para baixo. Então você tem uma aula, porque se você quiser fazer brincadeirinha, você pode acertar alguém, né? Uma coisa séria. E aí, no meio daquela história, eu falei, não sei se eu vou participar, eu não quero, né? Porque me remetia a essa questão que eu vivi com meu pai. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim: Ué, mas o seu pai se matou com um tiro, mas poderia ter se enforcado. Isso aí não tem nada a ver. Eu olhei para a cara daquela pessoa, porque era uma pessoa com autoridade ali para falar. Eu olhei para a cara daquela pessoa, meu Deus, quanta falta de sensibilidade, que imbecilidade. Aí eu tive até misericórdia da pessoa, eu falei, que idiota falar uma coisa dessa para pessoa que tem uma história dessa. A mesma coisa que eu falar aqui para Renata. Sua mãe bebia, mas e daí? Tipo, fazer pouco daquilo, sabe? Poderia ter se enforcado, se jogado do prédio. Hã? Oi? Não importa o que poderia. Importa o que é. O que é que tomou, deu um tiro, eu vi aquela cena, eu não gosto, e ok. E tá tudo bem, sabe? E fiquei quieta. Eu falei, quer saber? Eu vou, porque eu sou dessas. E aí, gente, quem vai começar? Eu, já que é para vir, eu começo. Fui a primeira. Pá, pá, começamos. Aí tá aqui todo mundo naquele tiro. Lógico que a pessoa não tá nem aí para mim, mas eu tava dentro da minha vivência, igual a Sabrina falou. Fui a primeira. Eu vou. Aquela história, né? Aí, tiro para lá, tiro para cá, cada um fazendo suas experiências, muita gente, mais de 50 pessoas. Aí, no final, né? Começou uma competiçãozinha. E aí eu ainda nos meus gatilhos de ofensa, já tinha começado o meu gatilho de ofensa lá quando a pessoa falou, sabe, fez esse pouco de mim. E aí é, o meu marido viu uma mulher que estava lá atirando e ela fazia tiro, né? E acertando vários alvos. Pá, pá. Aí ele, caraca, não sei o quê. Aí a minha ofensa aumentou, né? O quê? Não sei o quê. Olha eu. Aí já toda gatilhada, eles começaram a botar umas latinhas. Tinha o alvo e tinha o meu marido botou caixas e latinhas bem longe, uma separada da outra. Eu falei, eu vou acertar isso tudo. Peguei a arma, a R15 e fui. Pá, pá, pá. Acertei tudo. Ninguém acertou. Nenhum homem. Aí eu fui. Acertei. Aí entreguei a arma e falei, não tá elogiando os outros? No meu marido, porque eu já estava super ofendida. Vai lá fazer igual. Aí todo mundo, caraca, tem que tomar cuidado com ela, hein, Emerson? Não sei o quê, não sei o que lá. Nenhum homem quis ir fazer aquilo. Foi ou não foi, Rê? O Zé ainda ficou zoando. Vai perder para Janaína. Vocês vão perder, não sei o quê. Quero ver lá. Quero ver. Mas isso tudo é porque eu estava no meu gatilho de ofensa, vivendo ele no grau master.
que começou lá no bunker. Hoje eu sei disso, mas ali no momento eu estava alavancada na minha ofensa. E aí o meu marido reforçou quando elogiou outra pessoa e não a mim. Falei, então vou mostrar quem eu sou. E aí fui para cima. Então, assim, isso são projeções de gatilhos de ofensa. Isso acontece no meu trabalho. Às vezes eu estou fazendo um trabalho que eu acho incrível e que está evoluindo, está ficando grande, vai ajudar a gente a crescer. E eu tenho uma cabeça, um pensamento muito estratégico. Eu sei que eu contribuo nesse sentido. E aí tem a ver também com os vícios meu e dele. E às vezes ele não acata, ele não aceita escutar. Isso provavelmente tem a ver com questões dele, com as figuras femininas de autoridade que ele conviveu, entende? E aí a projeção vem para quem? Para mim. Não tem jeito. É assim que funciona. E aí quando eu vou, sabe que a pessoa não te escutar e aí querer fazer exatamente o contrário? Olha, isso me dá uma raiva, me dá uma. Eu me sinto tão ofendida com isso. Mas aí eu aprendi a fazer de um jeito diferente. Falei, eu não vou mais mostrar assim, porque isso meio que oprime ele. Então eu vou trazendo ele. Inclusive, eu aprendi muito isso dentro de uma mentoria que eu fiz com o Zé também, porque eu não estava conseguindo me comunicar dentro do negócio com meu marido. A gente não estava conseguindo. Eu falava inglês, ele falava francês. E a gente batendo de frente, batendo de frente. Falei, caraca, não é possível, cara, que a gente não está conseguindo se comunicar. Eu preciso encontrar um meio de me comunicar. E a mentoria foi o lugar onde tinha um mediador que eu encontrei para me comunicar as coisas que eu queria fazer dentro da empresa e não conseguia, porque a gente brigava. E aí, por ali, como tinha mais uma pessoa, não dava para ter esses gatilhos. E aí tinha uma pessoa falando, não, mas isso aqui faz sentido. Opa, encontrei, canalizei ali. Cara, desenvolvi tanta coisa dentro daquela mentoria. Por quê? Porque a gente voltou a falar a mesma língua. Então aquilo foi tão importante para mim, eu vejo com tanta gratidão aquele momento. O Zé comenta até hoje. É, porque eu fui na última sessão agradecer o Zezé. Eu não sei se você teve essa percepção da importância que foi essa Ele mentoria. teve, aliás, é uma das únicas coisas, porque não se comenta nada, né? Mas ele fala exatamente isso, como foi o alinhamento entre vocês que ajudou a prosperar muito mais. Então, às vezes, as pessoas estão buscando mais técnica, mas na verdade são alguns ajustes e tudo ligado a isso que a gente está estudando. Emocional É, e coisas de relacional, né? O business ganhou, mas o business ganhou porque os CPFs se alinharam, entende? Porque ali a gente conseguiu voltar a ter uma comunicação e se ouvir novamente. Então, é que, isso que eu tenho para compartilhar que de bom. crise, Gente, pegando. coisas do seu passado para ver para onde você está projetando dentro das suas relações e circunstâncias. Muito bom, Jana. Pessoal, fazendo aqui uma das coisas que a Sabrina gosta é qual é o significado de ofensa no dicionário? Vamos lá. Ação de agredir fisicamente, ato de visa ou ataque ofensiva, comportamento que demonstra falta de consideração, desacato, ação de violar uma norma, preceito, regra, etc., transgressão ou falta, sensação que aborrece, sentimento de desgosto diante de algo ou de alguém, indelicado ou insensível. Que mais? Palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade, injúria, agravo, ultraje, afronta, enfim, e por aí vai, né? Então, para a gente estar buscando isso na nossa vida e como um exercício, como um estilo de vida. Aquele Karnal, sabe quem é o Leandro Carnal? Ele tem um recorte dele que é muito legal que explica isso rápido. Quando alguém mandar uma dessa para você, você tem que se perguntar o seguinte: o que a pessoa está falando é verdade? Se for verdade, ela tem razão. Então não tem como me ofender. Ela tem razão. Se for mentira, é mentira, ela não tem razão. Então também não tem como me ofender. Então sempre se faça essa pergunta: isso que essa pessoa está falando é verdade? Tem razão. É mentira? Não tem razão. Que você sai do gatilho de ofensa. É isso. Então, vamos agora ler
ou trazendo consciência aqui. E agora, com muita verdade e humildade, o que é que te ofende? O que faz você se sentir como aquela criança revivendo os mesmos sentimentos do passado? Quanto mais lucidez tiver sobre os seus gatilhos de ofensas, mais será capaz de não ser dominado por eles. Como nos livramos da ofensa? O antídoto será sempre o perdão. Todos os nossos problemas vêm de um estado de falta de perdão. E aí Camila pede para colocar aqui quais sentimentos que você viveu na sua infância, cujas dores hoje na sua vida adulta você se vê repetindo em certas situações e com algumas pessoas, a gente trouxe já alguns exemplos aqui, e depois na página 115, quem você sabe que precisa perdoar e até hoje não conseguiu de verdade. Escreva o nome dessas pessoas. E a gente sempre traz uma proposta, a Jana vai trazer o exercício, onde a gente vai além do livro, né? Esse está igual, né? Você quer falar? Então, é a gente olhar para a nossa infância e visitar, tá? Não fica lá, que você agora é adulta e não é mais criança. Mas você vai olhar para sua criança e ver que sentimento que você lembra, né, que você viveu na sua infância, que afeta aí 3 áreas da sua vida. Porque, por exemplo, a gente projeta para as relações e para as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, na área financeira, que tipo de relação com dinheiro se tinha na sua casa? Ah, o dinheiro é sujo. Essas frasezinhas feitas. Ah, que fulano é rico porque rouba. Então aí você vai associando o caráter a ter ou não dinheiro, porque às vezes seu pai era um fraturado emocional e ele queria associar isso porque era assim que ele se sentia, e você ancorou isso. Enfim, que tipo de. Exemplo de dinheiro também, você viu muitas brigas do seu pai e da sua mãe, por exemplo, relacionadas a dinheiro. Eu me lembro muito claramente isso. Com a minha criança, porque os meus pais eram separados, então meu pai tinha que dar pensão, e a minha mãe dizia que aquela pensão não dava para nada, e não sei o quê, e que ela isso, aquilo outro. Eram brigas e brigas e brigas. E durante muitos anos no nosso relacionamento, meu e do Zé, um dos nossos maiores motivos de briga eram também relacionados a dinheiro. A gente estava repetindo um padrão. Até porque os sentimentos tóxicos que a minha criança aprendeu lá na infância reverberavam na fase adulta. Então, a gente precisa liberar esse perdão para os pais também, né? E internamente, para poder substituir esses sentimentos tóxicos, a gente precisa ter muita clareza que a gente precisa trabalhar em cima de substituição, porque não é legal, o cérebro não deixa espaços vazios, né? Então, se você libera o perdão, você tira do seu coração certas coisas, mas se você não preencher com sentimentos, que é o que a gente chama aqui, né, da graça de Deus, Vai voltar. vai voltar, e pode voltar ainda pior, né? Ô, Rê, Você, isso agora, eu tinha essa experiência com a minha mãe. Minha mãe era viciada em jogo. Então, eu assisti diversas circunstâncias em que minha mãe passava a noite no jogo de pôquer. Aí, às vezes, o meu pai ia receber o salário dele lá de vendas e tudo do dia seguinte. Quando ele ia na conta, tinha batido um cheque. Todo o salário dele tinha ido no cheque que ela passou na mesa do jogo. E aquilo era uma guerra na minha casa. Era um negócio bizarro, esse vício de jogo. Então, eu vi muito isso acontecer. eu compartilhar aqui, no meu caso, nesse sentimento, trazendo o sentimento, porque aqui a proposta é você trazer um sentimento, né? Que é isso que a gente está falando. Por exemplo, dentro do sentimento de injustiça, na área financeira, é muito parecido com o que a Renata falou, né? Eu escutei muito meu pai falar para minha mãe durante as brigas que quem botava dinheiro em casa era ele. E na minha cabeça, de alguma forma, eu devia pensar, né? Hoje talvez pensasse assim: tudo bem, bota dinheiro, mas é minha mãe que cuida das crianças, é minha mãe que faz a comida, é minha mãe que cuida da casa. Então vinha também esse sentimento de injustiça, porque meu pai jogava na cara dela que quem botava o dinheiro em casa era ele. Né, pensando nisso. Em relação a jogo, a mesma coisa. Meu pai também era viciado em jogo e meu pai chegou a perder uma casa
E minha mãe, essa época eu não existia, mas minha mãe contou para mim, meus irmãos já existiam, e eles tiveram que se mudar de casa, porque meu pai perdeu uma casa. Ele botou a chave de casa que ele morava no jogo e ele perdeu, né? Então, olha quanta injustiça, né? A minha mãe tem que sair de casa com os filhos porque meu pai jogou, né? Então, trazer o mesmo sentimento para as áreas, sabe? Eu acho que talvez seja esse olhar para a gente entender como que esse sentimento tóxico, ele interfere em todas as áreas da nossa vida. Então Muito você bom, tá? A é, Kelly, Jana, rapidinho, a Kelly disse que teve que sair e já são 10 horas. Então, minha sugestão é que a gente coloque já a música para elas fazerem o exercício, para não ninguém se sabotar. E aí depois a gente continua aqui conversando, porque é um assunto que não vai esgotar nunca. A gente vai ficar sempre com vontade de estar compartilhando mais aí com vocês. faz isso. Lembra algum aspecto de emoção da tua infância e alguma cena e como ela se projeta na tua vida, em 3 áreas da sua vida que você provavelmente vem trabalhando. E na contrapartida, como a Rê falou, você já precisa ter um comportamento de uma adulta, porque essa é a sua criança que vem. Então, como adulta, eu escolho fazer o quê? Minha mãe tinha esse comportamento, se me feria, eu escolho ter dinheiro, ser uma investidora, juntar dinheiro, ser organizada com a minha vida nas finanças. Então, você já coloca o encaixe perfeito na contrapartida daquela emoção, tá? É isso. Jana, tira a tela para. E só reforçar para você não reviver a cena ruim. E se você precisar de qualquer ajuda, aciona uma de nós aqui, que a gente está pronto para te ajudar, tá bem? Mas não é para você ficar num estado de dor. Eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena desistir. Escuta o meu clamor, mas preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não vale a pena estar aqui. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso. Eu preciso tanto de ti. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.
Precisamos de ti a cada instante, Senhor. Precisamos, preciso de ti. Chegai-vos a Deus. Amém. Espero que todas tenham conseguido aí fazer. Qualquer dúvida, lembra de falar com a gente. Humildade, hein? Vamos agora, então, ler a nossa oração e depois a gente tira a nossa foto e vamos também trazer a nossa frase e mais um post-it. Vamos nós. Página 116. Eu oro agora ao Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó, Pai de toda a eternidade. Só tu és Deus. Só tu és digno de adoração. Os céus e a terra proclamam tua glória, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia de vida e por ter acesso à tua palavra, que cura e que salva. Que cura e que salva. Eu te peço hoje entendimento e discernimento sobre minhas emoções. Arranca, faz isso agora, arranca do meu coração, Senhor, todas as raízes de amargura que existem, que toda ofensa que eu guardo em meu coração, de modo consciente ou inconsciente, seja agora eliminada em nome de Jesus. Eu decido, Pai, ter um coração cheio de amor, que meu olhar para todas as pessoas seja de misericórdia, amor e não de julgamento, rancor ou ofensa. Que meus olhos sejam bons e que toda a minha vida tenha luz. Eu declaro para o céu ouvir e para a terra ouvir e para o inferno ouvir que não existe em mim mais falta de perdão e que por isso eu sou livre para ser feliz e viver a vida que Cristo me ensinou a viver. Eu te peço isso e já te agradeço em o nome de Jesus. Senhor, obrigada por esse estudo, obrigada por tudo que o Senhor trouxe luz nas nossas vidas. Deus, eu te peço agora, enche mais e mais de amor, de graça, a cada uma que está aqui, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que elas tenham mais e mais intimidade com o teu Espírito Santo de Deus, que elas tenham mais e mais discernimento sobre toda manifestação de orgulho na vida delas. Senhor, traz luz, traz consciência para toda situação disfuncional na vida delas. Eu declaro agora, Senhor, que a natureza delas como herdeiras de Cristo seja mais e mais fortalecida ao longo dessa jornada. Em nome de Jesus, obrigada por cada vida aqui. Obrigada, Senhor, por elas serem luz na nossa vida também. Obrigada por tudo aquilo que nós estamos construindo juntas e tudo que ainda há de acontecer aqui nessa jornada, desses 40 dias. Obrigada pelo privilégio de podermos, Senhor, ser fonte de bênçãos em outras vidas. Obrigada pela intimidade com o Teu Espírito Santo nessa hora, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos para a nossa frase. Vamos para a nossa frase. Cadê, Jana? Cadê você? Estou aqui. Qual é a E vamos frase? tirar a nossa foto. Eu penso que a frase pode ser algo. Ontem eu ia falar, né, de que nós somos vigilantes, né, porque eu creio que sobre a importância da gente estar olhando para a nossa vida, né, com coragem, com verdade, com humildade. Então, não sei se Sabrina tem, que é boa nas frases aí, se tem alguma sugestão, mas uma das coisas importantes aqui, ou para o post-it, é essa autorresponsabilidade, né, de estarmos vigilantes, né, desse posicionamento de sermos vigilantes e não permitir que que esse fruto, né, que a gente falou ontem também, maligno, encontre, né, espaço nas nossas vidas. É isso. Acho que pode tirar o compartilhamento, Jana, e o seu áudio está no mudo. Pronto. E acho que aí a gente pode ir encerrando a gravação e tirando a foto.
Fala aí, Jana. Então, assim, para mim a palavra do post-it é curada, sabe? Ou adulta, Curada, boa. sabe? Eu acho que curada é a gente está falando dessa criança que existe e ela precisa ser acolhida. Então eu falo muito que é o coração transformado, remido e curado. Tem uma música até isso, que fala isso. É seu amor me resgatou. Eu vou depois compartilhar com vocês lá no grupo. É falando que você precisa entregar o teu coração para ele ser curado e você não tem como mudar o que já foi, mas você, como adulta, tem como assumir as rédeas daqui para frente, do que você escolher, sentir. Tem situações que você vai passar que você pode escolher o que você quer sentir, como você quer se sentir, para você ter um controle sobre aquilo. Em vez de eu reagir mal, eu posso reagir de forma positiva para mim e empilhar novas memórias em cima daquela emoção disfuncional que foi ancorada na tua infância. Então, curada é o meu post-it de hoje. Frase, quer falar, Sá? Não sei, eu não sei a frase. Qual seria a frase? Também não pensei, estava até dando uma olhada. Tô curada. Eu botei, né? Eu sou vigilante, ou então uma que me veio agora, muito inspirada na experiência do lar e tal. Eu sou a guardiã da minha vida, sabe? Porque eu acho que a gente tem que guardar o nosso coração, guardar os sentimentos bons, né? Então, minha sugestão eu sou a guardiã da minha vida. Eu acho que ela traz esse senso de responsabilidade, traz essa ideia de estar vigilante, traz a ideia, né, de vigiar o que está nutrindo o seu coração. Então, essa é a minha sugestão. Se vocês tiverem. Eu sou responsável por guardar o meu coração e as minhas emoções, porque agora eu É, sou adulta, eu posso fazer isso por mim, pela minha é criança. isso. É isso. Vamos tirar nossa foto? Vamos tirar nossa foto. Acho que pode encerrar a gravação.